a disfunção funcional do músculo, começa a ter dor. E essa dor, uma vez que você afasta as causas macrovasculares, é conhecida como angina microvascular diagnóstico. Tá? Isso aqui é um termo diagnóstico. Apresentação clínica. A apresentação clínica da disfunção microvascular, às vezes ela não ajuda o clínico. Por quê? Os sintomas podem ser muito variados. O paciente pode apresentar uma angina típica, certo? Mas também sintomas não muito característicos, como, exemplo, indigestão, a náusea, o fraqueza, distúrbios de sono. Então, às vezes, isso aí não nos ajuda muito se o paciente tiver pouco fator de risco não inserido na história. E a apresentação clínica, esses sintomas vagos para a disfunção micromuscular é um pouco mais prevalente nas mulheres, principalmente após a menopausa, como eu já tinha falado. E o prognóstico? Como é que é o prognóstico da disfunção microvascular? Longe de ser benigno. E por que está longe de ser benigno? Principalmente devido ao manejo inadequado. Por quê? Não se faz o diagnóstico, às vezes não faz uma terapia mais personalizada ou até mesmo uma terapia mais incisiva com o paciente. Isso diminui muito a qualidade de vida, porque o paciente fica com dor frequente. Isso favorece eventos adversos, porque a disfunção microvascular, como eu já disse, ela pode fazer o paciente evoluir para um infarto e, às vezes, progredir para uma insuficiência cardíaca. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. E, além dos efeitos adversos, que é muito ruim para a qualidade de vida do paciente, você tem aumento de internações. O paciente fica voltando no pronto-socorro e, às vezes, indo para cateterismos recorrentes e, muitas das vezes, desnecessários. Tá? Então, por isso que é bom a gente sempre identificar essa entidade para poder tratar o paciente, para ele poder ter um aumento da qualidade de vida dele. Então, como é que o diagnóstico é feito para essa entidade? Pelo consenso que foi publicado aí esse ano. Primeira coisa, uma avaliação clínica desse paciente, histórico da dor, alguma disfunção. E segunda diretriz, você começar com um eletro. A partir do momento que esse eletro se é normal ou até mesmo não diagnóstico, você tem que estratificar esse paciente aí sim com um especialista. E como que a gente vai estratificar esse paciente? Com base na probabilidade do paciente para doença arterial coronariana. Então, assim, quanto menor a probabilidade pré-teste desse paciente, exames como angiotensina coronária, ela é mais indicada, e quanto maior a probabilidade pré-teste desse paciente, é melhor o teste funcional de isquemia. E é sempre legal a gente ter em mente que é algo que eu vejo nos últimos anos, em quase todos os consensos que a gente lê, que às vezes você vai ter que individualizar esse manejo do paciente com base nas características do próprio paciente, levando em consideração as probabilidades dele, a viabilidade e até a expertise do centro em poder avaliar esse paciente. Tá? Especificamente, como é que a gente vai diagnosticar a disfunção microvascular? Para essa patologia, realmente, os métodos não invasivos e funcionais, eles são mais indicados, certo? É lógico que esse paciente, ele cai naquela diretriz para a gente avaliar a doença coronariana crônica. Então, primeira coisa,
o nosso consenso ele sugere. Você primeiro tem que afastar lesões macrovasculares, certo? E nesse caso aqui, o método mais recomendado é a angio-CT de coronárias, para a gente poder afastar. E você tem que observar defeitos reversíveis na cintilografia. Tá? Isso aqui é uma frase do consenso, mas eu gostaria que a gente tenha em mente que não somente os defeitos reversíveis que faz diagnóstico de patologia microvascular. Às vezes, os defeitos fixos ou persistentes, eles também fazem esse diagnóstico. E uma doença aqui no nosso meio, que até hoje ela é endêmica aqui no nosso país, é a doença de Chagas, que às vezes ela não vai dar defeito reversível, ela vai dar apenas defeito fixo, e às vezes o paciente está com prejuízo da função, às vezes ele vai para um cateterismo para ver se a gente pode ter alguma lesão macrovascular para tentar abrir essa coronária e melhorar essa função do ventrículo esquerdo dele, e a gente vê que não tem lesão macrovascular. Então, isso aí é importante. Então, se você encontra defeitos reversíveis na cintilografia, ou até mesmo defeito fixo, o diagnóstico está feito, fechou o caso. Agora, a partir do momento que você não encontra defeitos reversíveis, que essa cintilografia ela vem normal e o paciente continua com essa dor, principalmente limitante, nós temos que fazer o estudo do fluxo de reserva coronariana, certo? Então, isso é importante a gente fazer, porque às vezes a cintilografia pode vir normal, certo? E a gente tem que fazer o fluxo de reserva, porque o fluxo de reserva, ele afasta se o paciente tiver uma alteração, principalmente balanceada, não influencia no cálculo do fluxo de reserva coronariana, principalmente pelos métodos cintilográficos. E aqui sim, a cintilografia ela tem um papel um pouquinho mais de destaque do que os outros métodos. Por quê? Primeiro, porque você tem mais relatos de literatura do cálculo desse fluxo de reserva pelos métodos cintilográficos. E é de fácil cálculo, isso aí não é difícil, é extremamente simples da gente fazer, apesar que precisa de um aparelho específico para isso. Uma vez que você tem o aparelho, você determinar esse fluxo de reserva, essa reserva coronariana, não é um processo muito difícil. Apesar que os demais métodos de imagens anatômicos conseguem fazer o cálculo desse fluxo de reserva também, com métodos específicos e cada com processos específicos, e cada método vai ter a sua facilidade e a dificuldade para a gente fazer. Tá? E uma vez que os métodos não invasivos eles não chegam a um diagnóstico mais conclusivo, é lançado mão dos métodos invasivos no caso da angiocoronariografia funcional, né? Um método bastante high level aí, como diz o Flávio, para os hemodinamicistas calcularem. Tá? Jorge, posso te Oi, interromper? pode falar. Nós conseguimos fazer isso aí no hospital, esse fluxo de reserva coronariana Isso, pela eu vou cintilografia? falar eu vou falar isso agora, Maurício. Então é o seguinte, ainda não, mas a gente vai chegar lá e eu vou explicar como que a gente vai fazer. Então, para cálculo do fluxo de reserva coronariana, os dois aparelhos em cintilografia que a gente usa é o PET-CT e a medicina nuclear dita convencional, com uma maquinazinha que usa uma tecnologia diferente, conhecida como CZT. Esse CZT aqui é um cristal. A máquina de PET é um pouquinho mais conhecida de todos aí, principalmente da oncologia. Tá? Praticamente todas as capitais do Brasil têm, cidades do interior também têm PET.
Aí vem a pergunta, por que não se faz esse cálculo do fluxo de reserva mais cotidianamente? Porque o radiotraçador que existe para a gente fazer esse cálculo, a nossa Anvisa apresenta várias dificuldades, eu acho que não é nem só na medicina nuclear, para ter a comercialização desse radiotraçador no Brasil. Então, por isso que isso não é mais difundido no Brasil. Cálculo de fluxo de reserva coronariana no Brasil é feita no INCOR em São Paulo e num centro no Rio de Janeiro, que lá eles conseguem esse radiotraçador para poder fazer, mas em esquema de pesquisa científica, não para produção comercial, certo? E a outra tecnologia conhecida, que é o SPECT-CT, é uma máquina 30% do tamanho de um PET, não é necessário um CT acoplado para a gente fazer esse cálculo, entendeu? Mas a gente tem que ter o aparelho, tá, Maurício? Então, a gente tem que ter acesso ao aparelho, que é o nosso futuro. A gente vai caminhar para a gente poder adquirir no futuro esse aparelho aqui, DCZT, porque ele primeiro, compacto, imagens melhores, imagens mais rápidas, as doses utilizadas para a gente poder fazer a imagem são muito menores dessas atuais que a gente faz, e a possibilidade de fazer o cálculo do fluxo de reserva coronariana. Então, especificamente, hoje no INCOR a gente não faz, mas a gente vai trabalhar para chegar nesse nível aqui. Então, eu trouxe um caso de como o fluxo de reserva pode nos ajudar. Aqui a gente tem uma imagem do Sextamib, etapa de estresse e repouso. Tá? Aqui são os cortes principais e a gente pode ver que não tem defeito, tanto na etapa de estresse quanto na de repouso. Quando a gente faz o PET-CT, o traçador mais utilizado no Brasil para cálculo do fluxo de reserva é o Rubídio 82. Certo? Quando o mesmo paciente faz o exame com Rubídio, a gente vê que são poucas alterações que a gente vê, talvez uma inferoapical levemente reversível, mas quando a gente faz o cálculo do fluxo da reserva coronariana, a gente vê que tem um prejuízo total. O limite para a reserva coronariana é 2,0. Então, tudo que é abaixo de 2,0, você tem prejuízo dessa reserva coronariana. Então, a gente tem aqui um prejuízo em território de DA, principalmente um prejuízo em território de CX e também um prejuízo em território de CD. E aqui o bullseye, o computador, ele consegue fazer um bullseye para melhorar a nossa observação de onde esse prejuízo da reserva miocárdica ela é mais importante. E a análise do PET ela já está montada para inteligência artificial. Né? Então, os algoritmos de reconstrução, tanto da imagem como de cálculo da reserva, ele já está preparado para futuramente a inteligência artificial poder nos ajudar na interpretação dessas imagens aí. Então, quais são os critérios, segundo o consenso, para o paciente ter esse diagnóstico de disfunção microvascular? Sintomas de isquemia miocárdica, ausência de obstruções macrovasculares, certo? Evidência objetiva de isquemia miocárdica, e só lembrando que não é só defeitos reversíveis, os defeitos fixos também fazem esse diagnóstico. E uma vez que você tem a possibilidade de fazer uma quantificação objetiva desse prejuízo, é importante a gente fazer, porque pelo critério você tem que ter os 4 itens positivos para você poder fazer esse tipo de diagnóstico.
E com relação ao manejo, poucas evidências. Poucas evidências relativas quando a gente compara as evidências das demais doenças. E a outra questão de você ter poucas evidências, porque é pouco diagnosticado. E sendo pouco diagnosticado, é pouco tratado. Tá? E o manejo é multidisciplinar, né? Então, às vezes, a gente vai ter que ter uma ajuda ali, não só do cardiologista, mas do endócrino, da nutricionista, do educador físico, do fisioterapeuta. E o que vai entrar no manejo desses pacientes? Aquela velha história que, desde quando a gente forma, a gente tenta orientar os pacientes que é melhor a mudança no estilo de vida, então, atividade física, diminuição do peso, largar o fumo e o controle dos fatores de risco, diabetes, hipertensão, dislipidemia, né? Então, isso aí a gente está bem habituado a fazer. E as medicações? Principalmente os antianginosos. Principalmente. Por quê? Além de aliviar a dor do paciente, ele melhora o fluxo microvascular. Então, os antianginosos, você tem essas duas funções. E também a medicação à base de beta-bloqueador e a bloqueador de canal de cálcio. Isso aqui é bastante importante porque ele auxilia muito nas desordens vasomotoras. E o consenso traz que, a partir do ano que vem, especificamente para a disfunção microvascular, vai ter alguns estudos lançando com os inibidores de ECA e de estatina para tratamento específico dessa patologia. E quando o paciente, porque a desordem de estresse psicossocial, ela é importante. Então, a medicação mais indicada para esses tipos de pacientes são os antidepressivos tricíclicos, para dar aquela acalmada melhor ali no paciente e ajudar no relaxamento muscular. Tá? Conclusão. Então, o que é a conclusão que a gente chega aqui? E a mensagem que eu gostaria de passar. Nunca esquecer dessa disfunção de angina microvascular, principalmente no nosso serviço, que tem medicina nuclear, principalmente esse diagnóstico em mulheres após a menopausa. Também não esquecer que a disfunção microvascular coronariana é um dos mecanismos de isquemia miocárdica, então que leva a dor e às vezes a infarto. Acho que já é a quinta ou sexta vez que eu falo isso, então isso é importante ficar na nossa mente. Sempre tratar. Por que sempre tratar? Melhorar a condição de vida do paciente e não deixar que esse paciente evolua, por exemplo, para um infarto. Lembrar que os exames funcionais, eles são realmente melhores num primeiro momento para a gente poder fazer esse diagnóstico e devido à evolução das técnicas e também das medicações, vai começar a ter mais estudos para a gente manejar e diagnosticar com uma certa facilidade a disfunção microvascular. Tá? Então, para a gente encerrar aqui, um caso clínico que a gente teve no hospital, acho que no mês passado, se eu não me engano. Então, esse caso clínico eu tirei do prontuário e joguei aqui para mostrar para vocês. Tá? Então, vamos lá. Paciente MAB, masculino, 78 anos. Queixa principal, dor no peito. Esse paciente deu entrada no PS referindo dor precordial a 24 horas, intermitente, com discreta a moderada intensidade, em queimação, com piora discreta no período e que evoluiu hoje com irradiação para o braço esquerdo. Alega que a dor torácica é associada ao esforço físico há cerca de 1 ano e que piora com a intensidade e duração do esforço. Então, uma dor precordial típica num paciente com 78 anos. História de patologia pregressa, espondilite anquilosante e hiperplasia prostática benigna. De hábitos de vida, ex-tabagista e ex-etilístico. E de antecedente familiar, irmã com IAM há 42 anos. As medicações.
AS, simvastatina, Duomo. O Duomo é uma medicação usada para a gente tratar os sintomas da hiperplasia prostática benigna. E também usavam a medicação para espondilite, que não sabia relatar. E, segundo o relato do prontuário, o paciente tinha uma pouca adesão a essas medicações que ele tomava. De exame físico, grave estado geral, isso aqui foi por causa do relato dos familiares, e do próprio paciente e dos familiares com relação à dor que esse paciente apresentava. Mas de exame físico, uma pressão levemente aumentada. Os demais itens avaliados no exame físico não tinha alterações ao exame. Exames complementares. Esse foi o eletro da admissão do paciente. Eu discuti esse eletro com um colega bem mais esperto do que eu, para a gente evoluir, para me ajudar na descrição. Ele me disse que talvez em V2, em V3, teria um discreto supra ali, mas teria que ser melhor investigado. Mas, fora isso, um eletro bastante inocente. Max, você vê mais alguma coisa aí que pode nos ajudar? Não, nada demais. Parece que o PR está um pouco alargado aí, mas o ritmo é sinusal, o eixo está normal. A impressão que o PR está um pouco mais alargado. Tem mesmo assim um atrasinho no final aí da condução interventricular com uma discreta supra aí, mas sim, é inespecífico mesmo. E aí, esse foi um eletro da admissão, e os demais eletros que o paciente fez na internação, também não houve muita mudança com base nesse eletro na internação. Os exames complementares, eles foram pedidos depois, uma CK levemente aumentada, mas as demais enzimas pedidas do paciente não houve alteração. A curva enzimática pedida também não houve alteração. Mas, devido à dor que o paciente apresentava na admissão, foi resolvido internar esse paciente com angina instável de risco intermediário e com uma segunda hipótese diagnóstica, espondilite anquilosante. Todos os dados retirados do prontuário. Na internação, foi pedido eco transtorácico, o Holter, que vieram com poucas alterações, tá? E resolveram, então, estratificar o risco desse paciente com exame funcional, a cintilografia de perfusão miocárdio. E foi feita a cintilografia. Então, o que a gente vê aqui no corte de perfusão? Primeiramente, a gente olha, exame normal. É exame normal mesmo? Tem uma transitoriedade discreta aqui, que melhora aqui. Às vezes a quantificação pode até nos ajudar, porque na quantificação, quando a gente faz a análise, a quantificação pelo bullseye e com banco de dados, sensibiliza melhor a gente avaliar. Mas olha essa etapa de estresse aqui, gente. E olha a etapa de repouso. Está vendo que essa cavidade do VE é um pouquinho maior do que essa cavidade do repouso? E outra coisa, aqui no estresse, está vendo esse... VD. Oi? E aparece o VD. Isso, exatamente. A gente vê o halo, esse halozinho aqui, que é o ventrículo direito. Então, toda vez... De disfunção transitória. Isso. Você tem uma dilatação transitória da cavidade do ventrículo esquerdo e na fase de estresse a gente tem a caracterização do VD, isso não é legal. Isso aqui é uma imagem de perfusão, a gente costuma brincar de maligna. Isso não é legal. Tá, mas isso é uma avaliação qualitativa. Vamos ver a quantitativa. Quando a gente faz Jorge, só para o pessoal entender por que o VD aparece, é porque existe um retardo na eliminação do contraste. É uma espécie de estase, é o símbolo cintilográfico do que a gente vê clinicamente como congestão pulmonar, de disfunção do ventrículo esquerdo. Isso. Você aumenta a demanda do ventrículo esquerdo, só que o sangue não chega lá
e aí ele começa a caracterizar VD. E isso não é legal para o paciente. Tá? E quando a gente vai quantificar esse índice de dilatação isquêmica do ventrículo esquerdo, a gente vê que esse índice está 1,65. Para o homem, o normal é 1,19. Então, você tem uma dilatação transitória, tanto no aspecto qualitativo quanto no quantitativo. E quando a gente faz a quantificação dessa perfusão, a gente vê que a quantificação pega um defeito reversível no estresse, que melhora no repouso. E uma extensão calculada de 4%, discreta e mínima extensão. Certo? E quando a gente faz a análise funcional, a gente vê que na fase de estresse, a gente tem uma fração de ejeção de 67% e no repouso de 79%. Há uma queda funcional acima de 10% entre a etapa de estresse e de repouso. Então, toda vez que isso acontece, você pode suspeitar que você tem uma alteração em mais de um vaso pela cintilografia. Então, aí a gente foi discutir esse caso com cardiologistas que estavam assistentes, com um cardiologista assistente, e foi pedido um CAT para esse paciente. E fizemos o CAT desse paciente. Um CAT normal, sem lesões macrovasculares, apenas tortuosidades das coronárias. Né? Então, a gente tem uma cintilografia extremamente alterada e um CAT que descarta completamente lesões macrovasculares. Então, aí nós temos hipótese diagnóstica primeiro. Isso aqui não estava no prontuário, tá? Isso aqui é meu. Primeiro diagnóstico, angina microvascular. Segundo diagnóstico, espondilite anquilosante. E lembra quando eu falei que nas doenças inflamatórias a prevalência é um pouco maior dessa entidade? Está aqui. Apesar de ser homem, esse paciente tem uma disfunção da microvasculatura, tem clínica e doença inflamatória. Conduta depois do cateterismo alta hospitalar, foi otimizado a medicação desse paciente. Infelizmente, faltou um antianginoso ali, né? E foi orientado ao paciente da importância da adesão às medicações, até porque o paciente tinha baixa adesão, e retorno ao PS se necessário. Lembrando que a falta de medicação antianginosa pode levar esse paciente a voltar ali para o nosso PS, tá? E é só. É o que eu tinha para falar para vocês. Alô? Cri, 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 né, Jorge? É. Acorda, gente. Muito bom, Jorge. E recentemente até a gente teve um caso, Jorge, não sei se você está lembrado, tinha uma cintilografia também muito alterada, com as coronárias normais, até você teve lá, que a gente discutiu. É, paciente de Chagas, né? É, exatamente. Então, Adriano, eu queria trazer esses dois casos. A da doença de Chagas, que realmente era muito alterado a perfusão dele. Eu acho que é até defeito reversível, e aí foi para o cateterismo inteiramente normal, né? Também foi um caso bastante emblemático esse aí também. Aham, exatamente. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que quer perguntar aí para o Dr. Georges? Eu acho que a apresentação do Jorge, quando ele mostra o caso clínico e a conduta do pronto-socorro, vai contra a própria apresentação dele, porque ele foi claro e ele ressaltou o fato de que colocar o paciente com inoca ou minoca para mudar o estilo de vida é fundamental. E a conduta do colega do pronto-socorro foi, encheu ele de remédio, ótimo, mas não teve a sugestão lá no prontuário. Reforço enfaticamente a necessidade de mudança do estilo de vida, e a despeito da espondilite anquilosante
ou qualquer coisa que o valha, nada contraindica ele a fazer exercício aí. Então, é aquele hábito que a gente tem que ter forte, que não basta você... Quando você fala de exercício, de dieta, não adianta você só fazer uma menção na consulta. Você tem que botar esse ponto como se fosse o ponto mais enfático, porque existe uma certa dificuldade, digamos até uma falência no método de se recomendar ao paciente para que ele busque academia, exercício e mudança de dieta. É muito difícil, as pessoas falam, mas se você faz uma fala no meio de uma consulta fugaz, o cara fala, não, tá bom, eu sei que é legal. Ele também vê a boa forma, ele também assiste televisão. Se você não botar assim, olha, o resto você precisa tomar, mas se você não fizer isso aqui, você vai voltar para o pronto-socorro. E aí a gente é muito capenga no sentido de fazer esse reforço. E a conduta do pronto-socorro deixa isso muito claro, né? Olha, toma os remédios, se você sentir alguma coisa, você volta, mas a probabilidade dele sentir, você não mudar o estilo de vida, porque é microvascular, né, gente? Assim, isso me mostra claramente o tanto que a gente está distante do ideal. Eu ando meio pé da vida com essas coisas, por isso que eu estou me manifestando assim, sabe? Eu vejo uma incapacidade na recomendação com a qualidade que deveria ser feita, com a ênfase que deveria ser feita. Juliano, ontem eu atendi uma paciente de 57 anos, ela infartou aos 42 pelos exames antigos, um infarto de coronária direita, com coronária única, tratada com stent, resultado tardio desse stent muito bom. E ela não tem mais nada. Ela está, vamos fazer as contas aqui, há 15 anos proibida de fazer exercício físico pelo cardio. Isso é uma derrota, é porcaria. Mas voltando para o nosso assunto aqui de microvasculatura, que esse caso não é de micro, é de macro, isso que eu falei. Sim, Ô, Jorge, a gente tem algum método cintilográfico que consegue medir, não digo especificamente do coração, mas esse grau de inflamação, que a gente tem estudado tanto ultimamente, já está tão claro o papel da inflamação endotelial numa série de doenças, mas principalmente no coração, na angina, como preditor até de doença da macrocirculação também. Mas tem alguma coisa que a gente consegue medir a inflamação e, mais do que isso, medir o resultado de eventuais tratamentos? Porque para o coração, o que a gente tem de anti-inflamatório, aí os clínicos aí, o professor Max me ajuda aí. O único anti-inflamatório que a gente tem para o coração é a estatina, né? Acho que ainda não temos outro, né, Max? Exercício físico, a gente sabe que tem um papel, mas em termos de droga, acho que só a estatina. Nitrato a gente sabe que é poderoso no tratamento, mas que tem uma taquifilaxia importante. Depois até quero falar alguma coisa de nitrato também. Mas, enfim, tem algum método que meça e que seja comparável, tipo, antes e depois de um tratamento, a parte inflamatória? Então, a parte inflamatória, a medicina nuclear consegue avaliar principalmente a miocardite, certo? Não essa lesão endotelial específica que você está querendo. Aí, realmente, a gente tem alguns traçadores inflamatórios que a gente pode lançar a mão, mas isso já numa fase de miocardite. Ainda, essa inflamação específica do endotélio coronariano ainda não é possível, mas futuramente, por exemplo, a gente consegue até avaliar, às vezes, a atividade inflamatória de uma aterosclerose, mas de vasos maiores, aorta, ilíaca. Aí realmente a gente consegue avaliar isso aí, principalmente quando a gente usa o PET-CT. Mas aí é para vasos maiores, não para vasos menores. Ainda não, mas a gente vai caminhar para lá a gente vai caminhar com essa evolução aí das técnicas e com os radiotraçadores novos que estão sendo lançados aí. Eu queria ouvir dos cardioclínicos, pessoal com experiência em consultório. Esse paciente que você relatou, Jorge, essa aula que você deu, ele é muito prevalente. É um paciente que frequenta os nossos consultórios aí diariamente. E eu queria ver como é que o pessoal tem conduzido isso, essa angina de provável microcirculação, ou que a gente chama de coronária normal, porque nós somos todos educados a achar que se não tem lesão aí, eu vou até exagerar, maior que 50, é praticamente o CAT branco, né? Como é que vocês têm feito aí, por exemplo, o uso dos antianginosos, né? Estou vendo aí Ercival, Max, Fernanda,
Mais algum outro? Fred, como é que vocês têm conduzido isso aí, gente? Vamos discutir esse assunto aí. Acorda aí, Fernando. Cri, cri, cri. Acordada, criatura. Meu áudio não estava funcionando. Bom, eu normalmente, para alegria do Juliano, a resposta que eu tenho. Eu ia falar, viu, Fernanda? Desculpa, mas a Fernanda ela consegue ser isso enfaticamente. No método dela, ela consegue fazer os pacientes fazerem as coisas. Ela usa uma abordagem que é assim, do jeito Fernanda de ser, os caras obedecem, falam assim, que nada, aquela mulher lá, ela é firme, ela fala de um jeito que faz mágica, sabe? Eu tenho que ressaltar isso em público. Ela é extremamente eficiente em fazer isso acontecer. O método dela deveria ser... Ela fala assim, ó, o senhor faz, ou senão eu mesmo mato o senhor. Aí funciona. Pois é, funciona muito bem. Parabéns, Fernando. Obrigada, Juliano. Mas, assim, na verdade, o que a atividade física tem realmente melhorado muito, porque, assim, eu tenho pego muito desses pacientes com muito sobrepeso também associado. E a melhora desse sobrepeso deles faz com que tenha a melhora, por incrível que pareça, do processo inflamatório em si. Eu sempre coloco para fazer o exercício, às vezes, na maioria das vezes, mando para o Juliano para traçar já as condutas para passar para um personal, que eles resolvam adquirir, mas a maioria das vezes eu faço mesmo estatina em dose plena, na maioria dos pacientes, e eu tenho usado muito a medicação chama Riscard. Não sei se o pessoal aí tem muito contato, é uma medicação até mais nova da Biolab, que foi criada realmente para esses casos anginosos que o paciente é refratário a nitrato. E tem tido bons... É o nome comercial ou da droga? É o nome comercial. Qual que é a droga? Você vai me apertar agora porque eu não decorei a droga, né? Eu decoro o nome do remédio. Ranolazina, é a ranolazina. É isso, ranolazina, exatamente. Jorge citou aí na aula. Aí, assim, o resultado, eu até brinquei com os meninos da Biolab na época, eu falei, olha, eu vou testar para ver se presta também, porque se não prestar, você sabe que eu não passo nem amarrado. Mas realmente tem tido um resultado muito bom, mas associado a melhora nutricional, a perda ponderal e a melhora mesmo de condicionamento cardiovascular, cardiopulmonar mesmo desses pacientes. Tem tido uma resposta. Eu tenho vários pacientes. E numa faixa etária, até o Georges brinca comigo, que às vezes eu chego lá e falo, pô, Georges, isso quebra minhas pernas, né? Que eu só pego essas minocas da vida. Mas, assim, muitas mulheres, homens realmente são exceção, mas muitas mulheres, naquela faixa etária entre os 45, 60 anos, com dor típica, e que vão para o consultório, às vezes, falando, o psiquiatra me falou que é coisa da minha cabeça. E a gente vai fazer sentido, mostra o processo inflamatório da doença microvascular muito presente, né? Eu acho que o George está campeão, né, George? Pegar minhas cintilos de consultório assim, né? Estou campeão. Excelente. Fred, você que é um intervencionista clínico e um clínico intervencionista, dá seu palpite aí também, sua experiência de consultório com esse caso. Já escovou dente? Escovei. Doutor Maurício, eu acho que uma coisa que é fundamental nesses pacientes é a gente também pensar em reabilitação cardíaca. A gente pensa muito nos pacientes com o potencial já com uma deterioração da função ventricular e muitas vezes o paciente está faltando o que a Fernanda falou, de maneira enfática, porque muitas vezes o falta é uma orientação direta do paciente. Né? O Juliano uma vez orientou para que nós pudéssemos, que foi no Constantino, que lá tinha um andar inteiro só para reabilitação cardíaca, e é uma coisa que é pouco valorizada e que às vezes eu tento estimular os meus pacientes para que tente aumentar
o limiar isquêmico, né? E eu confesso que o uso da trimetazidina, da anolazina, eu reservo muito para os casos em que eu não consegui melhorar o sintoma do paciente com a terapia padrão. Então, o que eu vejo é que, com certeza, muitas vezes, né, a maior parte das vezes, se o paciente ainda tem angina, é pelo fato de ainda ter alguma coisa para tratar. Eu ainda sou meio xiita com isso. O paciente tem dor típica, se ele não consegue fazer atividade física, muitas vezes eu questiono o resultado de algumas provas isquêmicas não invasivas. Eu já tive paciente que foi submetido à revascularização primária e o paciente voltou depois com provas isquêmicas negativas com sinal de Levine. Doutor, ó, engordei, estou sedentário e com dor. E fazia relatório para o convênio, chegava lá, estava o estente restenosado, outros vasos subocluídos. Então, eu também questiono muito a parte, às vezes, né, especialmente X3. É um exame que, como é operador dependente, muitas vezes eu vejo que eu acabo não confiando tanto. A cintilografia, ela é reprodutível, mas os atenuantes, né, atenuação diafragmática, o paciente obeso, mama, às vezes deixa a gente na dúvida. E eu vejo que os laudos cintilográficos, eles são, ao menos os do George, eles são bem pontuais, eles não abrem margem para dúvida. Se ele acha que ele não é isquêmico, ele deixa a opinião dele. Eu acho que isso é importante para o clínico também nortear o tratamento. Ah, não, peraí, eu pedi o exame para excluir. Eu acho que o paciente, muitas vezes, ele não tem um valor preditivo pré-teste tão alto. Então, eu peço a prova isquêmica para descartar. E aí eu acho interessante quando o exame ele vem muito objetivo. Realmente, eu vejo que não tem isquemia nesse paciente. Então, eu fico mais confortável de conduzir clinicamente. Deu para... Bem observado isso aí. E antes de essa questão que você falou do laudo aí, assim, a gente tem que ter laudo que nos ajude, não que nos coloque em mais confusão, né? E nós que somos fazedores de exames, temos a tendência de dar laudo e ficar em cima do muro, né? Quando o que o clínico quer é que você ajude ele, não que você coloque mais confusão na cabeça dele. Doutor Sival, você está aí longe, está quietinho aí, você tem uma vasta experiência de consultório. Dá uma palavrinha para a gente aí. Bom dia a todos, bom dia Maurício, Bom dia. tudo na paz aí. Eu confesso que eu não tenho assim dado muita atenção a essa doença microvascular. E eu acho que essa aula ela veio assim pontualmente para unificar ações, unificar terapêutica, unificar investigação. E é bom que abra os nossos olhos para isso. Agora, com relação à atividade física, eu sou bem enfático nos meus pacientes para que eles façam a adesão a essa atividade que eu reputo que é um braço do tratamento muito importante. Então, o que ficou para mim, que a aula foi muito excelente, muito boa mesmo, muito excelente, a redundância, né? Mas ficou muito boa mesmo. Todas as aulas têm sido boas, excelentes para mim, e essa então ela veio numa hora que eu precisava abrir os meus olhos para essa eu diria assim subespecialidade que eu às vezes não tô prestando atenção direito, tá? Então, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, muito obrigado por essa aula interessante e muito obrigado por tudo que eu tenho aprendido com essas aulas. Excelente. Pessoal, obrigado, Sival, obrigado você. Já fico feliz que a aula já tem feito diferença. Eu queria também dar uma última provocada aqui, porque eu sou da época que a gente não tinha ivabradina,
nem a ranolazina, nem a trimetazidina, que também quero abrir um parênteses e falar assim, Vastarel, eu não tenho experiência boa, assim, não vejo resultado. Vastarel parece que a gente usa quando nada deu certo e continua sem dar certo, né? Depois que alguém quiser falar o contrário, eu até gostaria de saber. Mas uma dica que eu dou e que eu vejo pouca gente usando, ou quase ninguém, é o próprio nitrato. Que a gente aprende que você pode dar nitrato em horários assimétricos para evitar ataque-filaxia. E que, do ponto de vista farmacocinético, farmacodinâmico, não resolve nada. A ataque-filaxia do nitrato é muito acentuada, de qualquer nitrato. Então, o que eu faço, o que eu oriento aos pacientes, tanto esses com possível doença de microcirculação ou aqueles com doença grave de macrocirculação mesmo, mas que a gente chama já inoperável ou com pequena possibilidade de pós-estente ou com doença difusa, é o uso racional do nitrato, que seria o quê? É usar o nitrato se dor no peito, mas usar de uma maneira tranquila, porque tem muito paciente que tem essas queixas de angina, mas eles têm bom prognóstico, eles não têm uma doença grave e têm ventrículo normal, mas continua tendo angina. E tem paciente que vai fazer esforço e tem angina. E eu falo, viu, Juliano, claramente, começou a andar, deu dor no peito, põe Isordil debaixo da língua e continua andando que vai melhorar. Porque a gente conhece a anatomia, você conhece o prognóstico, ele tem um teste que completa lá 9, 10 METs. Então, o risco de infarto, ele estando bem medicado, é pequeno. Mas aí a turma faz o quê? Não faz exercício. Não, faz e usa o Isordil se necessário. Usa, o Isordil precisou, usa assim. A gente tem enxaqueca, toma dipirona, melhora, fica um mês sem ter, depois toma de novo. Eu falo, é a mesma coisa. Se você tem angina de bom prognóstico, precisou usar Isordil, qual é o problema? Parece que é um crime. Parece que é assim, você fala para o cara, se precisar usa Isordil, você está condenando ele a ser um inválido, um cardiopata, e não tem nada disso. Então, eu tenho alguns pacientes que ele começa caminhando, 5 minutos, dói o peito, põe Isordil, caminha mais uma hora, não sente mais nada. E às vezes fica 3, 4, 15, 20 dias sem usar Isordil, aí usa de novo, né? Única recomendação e lembrança é de não usar com Viagra e afins, né? Mas funciona muito bem. E o que a gente observa é que, com o tempo, eles param de usar o Isordil. Fica com o Isordil ali no bolso e fica anos sem usar, né? E custa o quê? R$5 uma caixinha com 60 comprimidos? Não sei se chega a R$5. Então, agora isso tem que gastar saliva no consultório, né? Então, fica a dica. Alguém mais? Max Weiler, algum comentário? É só um comentário em relação a isso aí. Essa é uma cultura nacional nossa aí, né, Maurício, de não usar nitrato. A partir do momento que você conhece a anatomia coronariana do paciente, esse uso deve ser, assim... Só lembrança aqui, Max, se o paciente depende de colateral, então, nossa, aí o resultado melhora demais. Então, assim, essa é uma prática nossa, específica do brasileiro, que ela não se reproduz nos Estados Unidos e na Europa. É muito comum o americano, né, ser orientado para isso aí. Você, igual você acabou de falar, você conhece a anatomia do cara, você conhece lá, não é vascularizável? Meu amigo, começa a fazer exercícios físicos, doer o peito, ou você faz para fazer exercício físico, para seguir sua vida diária. Então, o americano usa isso demais, e ele chega a pontuar isso em números, quantos antes de nós ele usou por mês. Né? Então, assim, é uma coisa que pode ser mantida. E aí, no Brasil, é um problema. O cara doeu o peito do Brasil é igual cateterismo. Doeu o peito, todo mundo tem desespero, né? Então, assim, a partir do momento que você estratificou o indivíduo, conhece a anatomia dele, usar nitrato para tratar essas condições específicas não é um mal nenhum. Quantos filmes a gente já viu que mostram isso? Filmes americanos, os caras com dor no peito, procurando as pílulas para tratar a dor, e aqui no Brasil não tem nenhum filme nacional que mostra isso. E no passado tinha, os cardiologistas mais antigos usavam muito nitrato com essa... Usava muito nitrato, usava muito. Infelizmente, por falta de opção, mas aí como apareceram outras opções, eles abandonaram, não precisava abandonar, dá para usar também, e é baratinho.
E aí, Aí. algo mais alguém? George, alguma coisa? Eu acho que é isso. Tem mais um comentário aí da Liza, nutricionista, falando também da alimentação, da importância da alimentação, inclusive com alimentos anti-inflamatórios, que da mesma forma que a atividade física, muitas vezes a gente negligencia, e é algo realmente que tem seu valor e que tem que ser passado aí ao paciente. Alguém tem mais alguma pergunta? Laísa tá aí? Fala aí, Laísa. Dá umas dicas aí de alimentação anti-inflamatória. Ô, Maurício, Oba! deixa eu fazer uma pergunta aí. Perguntar para o apresentador aí se a ressonância magnética ela teria alguma utilidade para a investigação de doença microvascular. No caso, se o aparelho e o programa do próprio aparelho calculasse a reserva coronariana, aí sim, né? Mas se não tiver essa tecnologia embutida no aparelho, ele vai somente avaliar a lesão macrovascular. Ela não vai avaliar a microvasculatura. Então, eu tenho que especificar no pedido que eu quero ver a reserva de fluxo? Para avaliar a microvasculatura pela ressonância, sim. Uhum. Agora, realmente, eu não sei se aqui em Goiânia faz esse tipo de análise pela ressonância. Aí a gente vai ter que procurar. Se aqui em Goiânia faz o fluxo de reserva pelo método da ressonância magnética cardíaca. Muito obrigado. A Laísa não está aí mais não, Maurício, ela já saiu. Depois vamos provocar ela, viu, Adriano? Por alguma coisa Sim. nesse para aprender. Acho importante. Alguém Então mais? vamos encerrar, gente. Vamos começar o dia. Bom dia de trabalho aí para todos, uma ótima semana. Terça que vem, estamos aí juntos. Um abraço, tudo bom. Falou, pessoal. Obrigado.